Muito bem, mais um episódio do Haras Podcast. Esse é o 5º episódio. Estamos aqui com o Dr. Rodrigo Chiesi, que faz parte do nosso grupo médico aqui da Nasce Haras. Dr. Rodrigo Chiesi, ele é biomédico, doutor em genética humana e aconselhamento genético. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela sua presença e por esclarecer um pouco mais para quem está nos assistindo o que é o aconselhamento genético, quais são os impactos direto na vida dos pacientes e conte-nos um pouco mais. Para mim é uma honra estar aqui presente, falando um pouquinho para vocês e dizer que o aconselhamento genético nada mais é do que passar a informação, de uma condição que pode ser genética para os pacientes. Quando a gente fala de aconselhamento genético, nós estamos falando dos pacientes, mas também não se restringe apenas aos pacientes, mas sim todos os familiares como um todo. Pai, mãe, irmãos, que tem alguma preocupação de alguma doença genética, e que pode ser hereditária. Vamos falar um pouquinho mais dos objetivos. Qual o objetivo do aconselhamento genético? Bom, então o aconselhamento genético, ele pode ser um aconselhamento genético no qual a pessoa busca o aconselhador genético, o geneticista, porque ele imagina que na família, porque ele sabe que na família tem algum caso de alguma doença genética. Não que necessariamente ele tenha tido já a doença. Então, um exemplo clássico que a gente pode dar, por exemplo, é o câncer. Então, se a gente pensar num câncer e a pessoa fala assim, poxa, eu tenho medo de desenvolver o câncer, será que eu tenho risco? Então, ele pode procurar, por exemplo, um geneticista para fazer o aconselhamento genético. E não necessariamente ele precisa fazer o exame, porque se ele não tem histórico na família de câncer, o exame em si ele não é tão necessário. Por outro lado, o aconselhamento genético serve para aquelas pessoas que realmente já desenvolveram algum tipo de doença. Falando ainda com relação ao câncer, por exemplo, aquela pessoa que desenvolveu um câncer, o câncer, ele, de uma forma geral, ele é genético, mas nem todo câncer ele é hereditário, existe uma grande diferença entre isso. E no caso, ele pode ter no caso, a pessoa teve um câncer, e quando a gente olha na família, a gente começa a olhar que várias pessoas manifestaram a doença. Então aí a gente, nesses casos, eles são eletivos para fazer exames genéticos, para saber se o câncer, por exemplo, levando em consideração o câncer de mama, por exemplo, se aquele câncer foi decorrente a uma predisposição genética. Isso. Então aí ele consegue fazer o aconselhamento genético, fazer o exame, e caso tenha alguma mutação nesse gene, por exemplo, o gene BRCA1, BRCA2 que está relacionado ao câncer de mama, ele pode, outros membros da família também fazer o exame para começar a fazer as condutas, os exames mais precocemente, para, se caso detectar de uma forma bem no início, precoce, que com isso ele consiga tratar de forma mais adequada. E mesmo aquela pessoa que já teve o câncer e começou a fazer fez o exame, a conduta do médico pode ser outra. Se a pessoa tem a mutação, a mastectomia pode ser um indicativo, exames para avaliar os ovários, outros órgãos que também pode estar cometido. Então, quer dizer, começa a ter um tratamento personalizado. E também, justamente, para aquelas crianças que nascem com alguma condição genética que pode ou não ser rara. Doutor, a gente sabe que no Brasil existe uma escassez de médico geneticista. E o aconselhamento genético faz parte desse trabalho do médico geneticista também. Mas é muito importante destacar que o biomédico também consegue fazer todo esse acompanhamento, desse aconselhamento genético, e trazer uma segurança e até um direcionamento e um diagnóstico para o paciente. Na verdade, sim, não só no Brasil, mas como em outros países, a gente tem o médico como geneticista, mas também tem outros profissionais que podem atuar, desde que façam
uma especialização, um mestrado, um doutorado na área, principalmente que tenham contato com os pacientes, né? E com isso, através de uma normativa do Conselho Regional de Biomedicina, a gente consegue fazer alguns procedimentos e realizar o aconselhamento genético. Só lembrando que o diagnóstico ele é feito por médicos. Tá. Né? O biomédico ele não pode fazer o diagnóstico. Ele, segundo essa normativa do Conselho de Biomedicina, a gente pode solicitar alguns exames genéticos, né? Assim como os exames laboratoriais, mas repetindo, desde que a pessoa tenha uma especialização voltada para a área. Então, por exemplo, exames de imagem. Exames de imagem, se a pessoa fez, é um biomédico, e fez uma especialização em imaginologia, ela poderia fazer solicitar o exame, mas não que isso sirva para ele fechar o diagnóstico. O biomédico ele acaba sendo uma ponte entre as mais diferentes áreas da medicina e o paciente, porque são exames um pouco mais complexos, às vezes a interpretação do exame genético é um pouco mais complexo, que outras áreas médicas às vezes não se sentem confortáveis de interpretar aquele exame. Então o biomédico geneticista, com o exame em mãos, ele pode mostrar e dizer que existe uma alteração genética que pode estar associada, e o médico, junto com a clínica, o médico que encaminhou para o biomédico, né, pode fechar o diagnóstico. Lembrando que o biomédico, ele sempre, o aconselhamento genético só é feito a partir do encaminhamento de um médico, né? Sem o encaminhamento a gente não pode fazer esse aconselhamento genético, e posteriormente, com os dados que o médico encaminhou, com os dados dos exames que os pacientes trazem, com a anamnese que é feita, as informações que é passada pelos genitores, pelos pais, pela mãe, por outros membros da família, a gente constrói um relatório, né, dizendo quais são os exames mais pertinentes para serem feitos para aquela condição genética, e posteriormente, com o resultado do exame, a gente passa um relatório final com todos os dados, e com isso o médico que encaminhou para a gente, ele tem uma resposta, e ele pode direcionar, seja o diagnóstico, né, ou seja, os tratamentos que porventura podem ser feitos. Maravilha. Doutor, o que são as doenças raras? Como é que você interpreta essa falha genética que acomete muitos pacientes no Brasil e no mundo todo? Então, as doenças raras, né, a gente pode classificá-las quando é uma doença que acontece em aproximadamente 60 pessoas a cada 100 mil pessoas. Então, cada 100 mil tem 60 pessoas que tiveram algum tipo de doença. E ela é uma doença que a gente considera como rara. E dessas doenças raras, mais ou menos, aproximadamente, a gente conhece de 4 mil a 8 mil doenças, de 6 mil a 8 mil doenças raras. E a gente, quando fala de doenças raras, a gente imagina assim, ela dificilmente aparece, né? Porque a cada 100 mil, 60 pessoas vão ter. Né? Mas se a gente pegar todos os tipos de doenças raras... É muita coisa. É muita coisa, em torno de 3 milhões de pessoas no Brasil. Sim. Se a gente pensar que a população de São Paulo, da cidade de São Paulo tem mais ou menos isso, 3 milhões de pessoas, é muita gente. A população de São Paulo inteira. A população de São Paulo inteira. E uma outra situação, que 80% dos casos das doenças raras têm origem genética. Os outros 20% se dividem em doenças autoimunes, doenças ambientais, né? Inflamatórias, né? Então a gente tem dentro desse contexto, a genética ela vem muito para auxiliar essas crianças que têm, ou essas pessoas que têm uma condição rara, que é muito difícil de ser diagnosticado, porque muitas vezes elas cursam com outras doenças comuns, né? E acaba sendo que aquele paciente acaba passando por um médico, vai para o outro e não consegue fechar o diagnóstico. E com as tecnologias novas que foram desenvolvidas do ponto de vista genético, isso ajudou muito em achar a causa, né, dos fenótipos das doenças raras e passar isso para os médicos, e eles terem um norte, terem um caminho a ser seguido para fazer um tratamento adequado. E quanto mais precoce a identificação da doença, o diagnóstico, melhor é o manejo desse paciente. Sim, quanto mais cedo, melhor. E a gente pode já dar um exemplo da fenilcetonúria. A fenilcetonúria, ela é uma doença que ela é considerada rara,
ela, de certa forma, ela é facilmente diagnosticada, digamos assim, pelo fato que tem o exame do pezinho. Ela pode ser diagnosticada logo no exame do pezinho. Em alguns casos eles acabam sendo inconclusivos e a genética ajuda, porque é uma mutação em um gene específico. Esse gene tem a função de produzir uma enzima que converte o aminoácido fenilalanina em tirosina. Se a pessoa não tem essa enzima, o que vai acontecer? Essa fenilalanina vai acumular e vai causar várias alterações, né, sintomas, como atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual. Diagnosticado precocemente, essa pessoa ela pode sofrer uma intervenção antes, fazendo uma seleção de alimentos que ela pode ou não comer, fazer o tratamento medicamentoso, né, à base dessa enzima que está deficiente, e assim melhora a qualidade de vida e até mesmo a sobrevida, em alguns casos, de outros tipos de doenças raras. Entendi. O diagnóstico precoce, além do... Quer dizer, na verdade, o aconselhamento genético tenta minimizar esse tempo diagnóstico, né? E você entrando com a medicação de controle, que muitas poucas das doenças raras têm essa medicação de controle, né? A grande maioria por si não tem, ajuda ainda mais o paciente a ter uma qualidade de vida, né? E ter uma perspectiva de saúde muito boa nessa vida dele. Doutor, o que a gente tem de novo, o que tem de avanço hoje no aconselhamento genético, na biomedicina? O que você vê, que você percebe que está tem mais tendencioso, que está entrando aí, que vai melhorar um pouco, tanto o trabalho do aconselhamento genético, como o trabalho também do diagnóstico dos médicos que estão nas UBS, nos hospitais? Não, então, antes de entrar nesse assunto que você tinha falado, no caso do diagnóstico da fenilcetonúria, ajuda tanto o paciente para fazer o tratamento, como também a família. Porque como é uma doença recessiva, autossômica recessiva que a gente diz, o risco do casal ter um segundo filho com fibrose cística é em torno de 25%. Então o casal, ao entender essa condição, ele pode se planejar melhor. Né? Será que ele quer ter um segundo filho? Né? Se ele tem que ter um segundo filho, ele já sabe do risco, ele já vai procurar esse diagnóstico também logo no início. Então você vê que o aconselhamento genético ajuda muito o paciente, ajuda o médico a entender a doença, mas ajuda a família como um todo. A fenilcetonúria, ela é característica recessiva? É recessiva, a gente chama autossômica recessiva. Autossômica recessiva. O familiar, ele consegue fazer um tratamento para conseguir ter um filho, porque a gente sabe que é 25%, então 1 de cada 4 pode ser que nasça com a doença. O casal consegue hoje em dia fazer algum tipo de tratamento para conseguir ter uma segunda... Zerar os 25%, por exemplo, de chance de você vir com uma doença genética? Olha, isso é um pouco controverso, né? Se a gente pensar que na teoria é possível, mas eu não sei te dizer se na prática isso é possível, isso é legal no Brasil, por exemplo. Porque existe hoje não posso dizer um tratamento, mas é um processo de fertilização assistida que faz a reprodução em laboratório. Então pega lá o sêmen do homem, o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher, fecunda em laboratório. E como pode ser hiperestimulada a mulher, ela pode gerar, por exemplo, 10 óvulos, por exemplo, e fecunda esses 10 óvulos com o sêmen do esposo. E aí como eu consigo fazer a análise genética do paciente, eu consigo fazer do embrião, né, que está sendo do zigoto, na verdade, que é o início do desenvolvimento do embrião, né, que é uma fase. E aí a gente faz seria feito o exame e ver quais desses 10 embriões não possuem a mutação. E aí implantaria só isso. Mas isso é o que eu estou dizendo, existe na teoria, a gente consegue. Eu não sei te dizer se na prática... Alguém já deve estar fazendo por aí. Aqui no Brasil principalmente, e se legalmente isso é possível.